E aí, você sabe que exercício é esse? Não? Isso aqui é um stiff ou é um levantamento terra? Sabe a diferença entre eles? Pois no vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar. Para você que gosta de treinar e quer melhorar a definição do seu corpo, vou estar apresentando aí qual é a diferença entre o stiff e o levantamento terra. Agora eu vou mostrar na prática como executar o levantamento terra e o que caracteriza esse exercício, né? A gente está vendo aqui a Fran executando. Vocês percebem que tem um movimento acontecendo tanto lá na região do quadril, na articulação do quadril, quanto aqui, ó, na região do joelho, na articulação do joelho. E é justamente isso que define o levantamento terra. É um movimento de flexão e extensão do quadril e flexão e extensão do joelho. Pode parar. Eu vou pedir para a Fran ficar na posição final. Vai lá, Fran, assume aí a posição final. Só não precisa puxar a barra. Isso. Percebem, ó? A gente tem uma flexão do quadril e também tem uma flexão aqui. Isso, na articulação do joelho. O quadril um pouquinho mais alto só. Isso. Segura a barra novamente. Então isso daqui é o que caracteriza o levantamento terra e o diferencia do stiff, que depois a gente vai ver lá na prática como é, e vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, né, a diferença dos dois, tá bom? Essa posição aqui, que tem uma flexão de quadril junto com uma flexão de joelho, faz com que esse exercício seja muito bom para melhorar a definição do glúteo máximo. É um ótimo exercício para esse grupo muscular, né? A gente tem aqui a ação também dos posteriores de coxa, né, da parte de trás da coxa. A gente tem a ação do quadríceps muito pequena, quase irrelevante, né, a parte da frente da coxa, mas o músculo-alvo desse exercício aqui é realmente o glúteo máximo. Então é um exercício que eu gosto de estar incluindo lá no protocolo TR, no protocolo de treino das minhas alunas, com essa finalidade de ajudar a melhorar a definição do glúteo, tá? Além disso também, por conta dessa posição, Fran, de novo, por favor, dessa posição aqui, ó, com a coluna estendida, mas com o tronco levemente inclinado à frente, a gente tem um trabalho intenso isométrico, ou seja, uma contração sem movimento, aqui dessa musculatura paravertebral da região lombar. Então também é um ótimo exercício para estar fortalecendo, né, a região lombar, porque a gente combina isometria com sobrecarga alta, já que é um exercício composto, um exercício básico da musculação e que permite, né, que ao longo do tempo vá se progredindo e trabalhando com sobrecargas cada vez maiores, o que dentro da musculação é fundamental, né, para gerar a tensão mecânica que estimula o aumento de massa muscular, que vai levar então inclusive a melhorar a definição corporal, porque precisa de mais músculo para estar mais definido, certo? Agora a gente vai ver então alguns erros aqui muito comuns nesse exercício. Vou pedir para a Fran executar novamente. O primeiro deles, muito comum, é flexionar muito o joelho. Vai lá, Fran. Estão vendo? Com esse grau de flexão do joelho, onde o quadril chega lá embaixo na altura, onde o quadril chega lá embaixo na altura do joelho, parou, tá bom? Esse exercício já fica muito parecido com o quê? Com agachamento, né? Com a barra à frente, que também é uma alternativa de exercício, mas não é o que a gente quer com o levantamento terra, né? Então quando tem uma flexão, quando a aluna dobra muito o joelho na hora de fazer o levantamento terra, ela descaracteriza um pouco esse exercício, tá certo? Então a gente tem que pensar que o quadril tem que descer, mas ele não pode chegar na altura do joelho. Ele tem que se manter sempre acima da altura do joelho. Assim você já sabe que não está flexionando excessivamente, né? Não está dobrando demais o teu joelho, tá? Se você percebe que a bunda está indo muito para baixo na hora de fazer o terra, você está fazendo mais um agachamento do que um terra, ok? Agora a gente vai ver mais um erro muito comum, que é de arredondar a lombar. Agora a gente vai ver, ó, um outro erro muito comum, ó, arredondar a região lombar, ó, durante a execução, principalmente na hora de subir, ó. Estão vendo lá, ó? Região lombar arredondada, ó. Perdendo, né, aquela lordose na região lombar, ou seja, tá bom? Perdendo ali as curvaturas fisiológicas naturais da coluna, né? Ali na região da lombar a gente tem uma lordose, tem uma curvinha para dentro, que é o que deixa o bumbum mais empinado, né? Quando a gente permite que aquilo ali se arredonde, né? Quando a aluna está executando isso e a lombar dela arredonda, ela sente desconforto. Talvez você realize o levantamento terra e sinta um desconforto, né, na região lombar. Pode ser justamente porque você está deixando, né, a tua lombar arredondada durante a execução.
Às vezes é só a tensão, né, aquela tensão isométrica que eu comentei antes e que depois de um período adaptativo vai passar. Mas se você já está há um tempo executando o levantamento de terra e continua sentindo, né, dor na região lombar, desconforto, pode ser que você está permitindo que a tua coluna perca ali a curvatura fisiológica e isso está gerando uma tensão excessiva, né, naquela região, nos tecidos ali musculares e até nos discos intervertebrais, tá certo? Agora a gente vai ver então a execução do stiff para poder comparar com essa aqui do levantamento terra e ter uma referência melhor para poder diferenciar um do outro. E agora a gente vai ver aqui na prática a execução do stiff, até para poder ter uma referência melhor e comparar com o levantamento terra que eu expliquei antes e você saber diferenciar melhor, né, um exercício do outro, porque eu sei que geralmente causa dúvida, né, o que é o stiff, o que é o levantamento terra. Então vamos ver aqui na prática agora, a Fran vai executar para a gente, ó. O stiff, que similar ao que a gente fez lá no levantamento terra, também tem uma flexão aqui no quadril, mas no joelho, percebam que está quase totalmente estendido, né, ó. Ela flexiona muito pouquinho o joelho, né? Isso aqui a gente chama de semi-extensão, ou seja, ele está quase totalmente estendido, né? O movimento está acontecendo basicamente só no quadril. É justamente isso que torna o stiff diferente do levantamento terra. Deu? Pode baixar a barra. Então aqui, com essa posição do joelho mais estendido, a gente tem um trabalho mais intenso dos posteriores de coxa, da parte de trás da coxa aqui. E já não tem um trabalho tão intenso do glúteo máximo. Então aqui a gente já vê a principal diferença entre esses dois exercícios, né? Primeiro na execução, que é o caso do joelho, que fica estendido, e lá no levantamento terra o joelho flexiona, e o efeito, a consequência disso, né, que é o grupo muscular que está sendo privilegiado, enfatizado. Aqui no stiff, como a gente viu, com o joelho estendido, posteriores de coxa. Lá no levantamento terra, como eu mostrei anteriormente, o glúteo máximo, tá? E da mesma forma que lá no levantamento terra, aqui no stiff a gente também tem alguns erros muito comuns. Eu vou mostrar dois para vocês que são os que mais acontecem, tá? A Fran vai executar pra gente. O primeiro deles é o mesmo que lá no levantamento terra, flexionar demais o joelho. Vai lá, dobra mais o joelho, isso. Então aqui não é nem o levantamento terra, nem o stiff, porque o stiff pede joelhos estendidos, né? Ou no caso semi-estendido, quase totalmente estendido. E aqui a gente está tendo uma flexão na articulação do joelho excessiva, descaracterizando o exercício, né? Então isso daqui é um RDL, é um Romanian Deadlift que a gente fala, né? É o meio do caminho entre o stiff e o levantamento terra. Então um erro que vai trazer algum tipo de prejuízo, de lesão ou qualquer coisa assim? Não, mas pode prejudicar o que? O desenvolvimento dos posteriores de coxa, porque você está realizando o exercício com a intenção de desenvolver aquele grupo muscular, mas por estar executando errado, não vai desenvolvê-lo, né? Não vai estar estimulando aquele grupo muscular com eficiência. Isso pode causar, sim, né, uma falta de harmonia entre posterior de coxa e quadríceps, porque os exercícios para quadríceps que você faz, para a parte da frente da coxa, estão funcionando muito bem, mas aí você está colocando o stiff para ser um exercício bom para posteriores de coxa, só que na hora de executar você erra na execução e acaba não trabalhando aquele grupo muscular, tá certo? Isso tem uma consequência estética, né? E também tem uma consequência funcional, porque se o posterior de coxa estiver mais fraco do que ele deveria, isso pode causar uma instabilidade maior no teu joelho, que pode levar a uma lesão, tá certo? Então agora vamos ver o segundo erro muito comum, também muito parecido com o que acontece lá no levantamento terra, que é arredondar a região lombar, ó. Estão vendo? Desce, para um pouquinho. Olha isso aqui. Na hora que você executa o stiff, será que não é assim que você faz também? Olha isso aqui. Pode parar. Imagina a tensão que tem aqui, ó. Tensão que era para estar nesses grupos musculares e está toda concentrada aqui. Pode parar. Senão daqui a pouco está reclamando de dor. Inclusive a dor que você sente aí, às vezes, executando o stiff, muito provavelmente está relacionada à execução errada. Muito provavelmente está relacionada
a perda aqui da lordose lombar, né? A esse arredondamento da região lombar, né? Criando uma tensão excessiva nos tecidos musculares aqui dessa região, né? Por conta desse erro de execução, erro muito comum, tá bem? Então, agora que a gente já viu aqui dois erros, né, principais no stiff e vimos antes também dois erros principais lá no levantamento terra, vamos mostrar qual a melhor forma de executar esses dois exercícios para você se sentir seguro e saber também que vai ter resultado quando estiver aí tentando melhorar a definição do grupo muscular certo, fazendo esses exercícios, os dois aqui, do jeito certo. E agora vamos ver na prática então a maneira certa de executar aqui o levantamento terra. Existem sim, né, algumas variações, vocês podem encontrar diferentes formas, né, de estar executando, mas alguns princípios são básicos, né, e não vão mudar, como por exemplo, um terra clássico, ele pede o que? Os pés afastados mais ou menos na largura do quadril, tá? Então os pés não são muito afastados, é isso aqui com uma variação pequena, né, para fora assim, mas não muito. Esse é o primeiro detalhe, sempre buscando aquele alinhamento mecânico, né, então pode flexionar o joelho, né, o joelho vai estar sempre alinhado aqui com a ponta do pé, tá certo? Para poder fazer essa pisada mais estreita, as mãos vão pelo lado de fora, tá? Aí aqui em relação à pegada, a gente tem a possibilidade de estar fazendo essa pegada invertida aqui ou uma pegada pronada, tá certo? A pegada supinada não é tão recomendada porque você tende a se desequilibrar mais, tá? Então o que eu recomendo aí para você estar fazendo é ou a pegada invertida, quando estiver trabalhando com sobrecargas maiores, porque tem as suas implicações na postura, isso, mas fica para um outro dia, ou a pegada pronada, tá certo? Que é a mais clássica, né, de ser executada. Os braços afastados mais do que a largura dos joelhos, para os braços não ficarem batendo no joelho na hora da execução, tá bem? Os pés, então, afastados mais ou menos na largura do quadril, joelho alinhado com a ponta do pé pode virar um pouquinho, ó, isso, o peito alto, tá? Para fazer a saída, o arranque da barra do chão, a cabeça, né, alinhada aqui com o tronco, ó, então ela tá olhando para baixo, não para frente, assim, tá certo? Vocês vão ver gente executando assim, não tá errado, tá bem? Mas eu tô aqui para mostrar o mais certo para vocês, e o mais certo é olhando para baixo aqui, mantendo o alinhamento da coluna cervical com o restante da coluna, e a partir daqui ela faz o movimento começando pelo tronco, né? O tronco sobe levando a barra, vai lá, Fran, só tira a barra do chão, isso, traz de volta, perfeito. Agora vamos revisar na visão lateral alguns aspectos técnicos que eu mostrei já anteriormente. E agora só para reforçar o que a gente já tinha visto lá no início do vídeo, né, sobre a posição e a execução aqui numa visão lateral. Vamos lá, Fran, se posicionou, segura aí um pouquinho, a gente já viu de frente aqui, né, que as mãos estão mais afastadas do que as pernas, tá, na execução do terra clássico aqui. A saída, né, um detalhe importante é sobre o ombro, né, o ombro tem duas posições aqui que você pode usar como referência, ou ele está alinhado com a barra, né, então ó, dessa maneira o tronco inclinado à frente o suficiente para o ombro ficar alinhado com a barra, ou o ombro passando um pouquinho da linha da barra, tá? O importante é que aqui os pés, né, talvez vocês não vão conseguir ver por causa da anilha, mas o pé, pode botar o pé mais para frente, por favor, isso, a barra fica bem acima dos pés aqui, tá? Ela não fica lá na ponta do pé e nem à frente do pé, a barra fica bem acima do pé, a barra está bem próxima da canela aqui, e aí é como eu disse, ó, ou o ombro vai ficar logo à frente da linha da barra, né, com uma posição de quadril mais alto, uma saída de quadril mais alto, ou uma saída de quadril, não, deixa o pé aqui, por favor, onde está, mais para frente, por favor, isso, baixa mais o quadril lá, ou uma saída de quadril mais baixo, com o ombro na linha da barra, tá certo? Ó, essa aqui também é uma saída possível. Vou deixar a Fran executar como ela está acostumada agora, tá? Então, ó, a Fran sai com o ombro mais ou menos alinhado com a barra, a cabeça acompanhando o movimento do tronco, que é importante também, e o quadril, né, sempre numa meia altura, eu diria. Ele não fica alto como no stiff, né, ó, no stiff o quadril ficaria aqui, e no agachamento profundo o quadril viria aqui. Então o quadril no levantamento de terra ele fica meia altura, tá bem? O joelho flexionando o suficiente para essa descida do quadril, tá bom? Um detalhe importante aqui também em relação à posição da coluna, né? Como eu tinha mostrado,
não pode haver um arredondamento aqui da região lombar. Então o tempo todo durante a execução, tanto quanto está em cima, quanto está aqui já na posição final, a coluna deve estar assim, ó, estendida, preservando as curvaturas, né? Aqui uma lordose, ó, o bumbum levemente empinado, a coluna aqui bem alinhada e aqui na região torácica também, né? Ó, coluna estendida o tempo todo, tanto embaixo quanto em cima, ó. Pode ver, embaixo a coluna estendida e em cima a coluna estendida também. O que faz esse exercício, então, um ótimo construtor aí de glúteos, uma ótima ferramenta para melhorar a definição do glúteo máximo. E agora a gente vai ver a execução do stiff. A gente já passou e repassou a execução do levantamento terra, já ficou bem claro, né, as características desse exercício, especialmente o grau de flexão do joelho, que, né, faz dele diferente do stiff. E agora a gente vai ver aqui na execução que a Fran vai fazer para nós, justamente, vem mais para frente por favor um pouco, isso, justamente a diferença grande que tem aqui na articulação do joelho entre o stiff e o levantamento terra, porque no quadril a gente vai ver um movimento muito parecido, ó, de flexão e extensão, ó, aqui, ó, flexiona e estende. Na coluna a mesma coisa, coluna estendida, ó, tanto na posição final quanto na posição inicial, a coluna estendida o tempo todo, né, ó, preservando a lordose lombar, sem deixar aquele arredondamento acontecer, né, para não causar aquele estresse, tensão, que causa dor e desconforto na região lombar, tá? Porém, durante toda essa execução, enquanto isso aqui está acontecendo no quadril, enquanto a coluna está estendida, olha o joelho como está, praticamente estendido, ó, para só um pouquinho, ó, estendido o joelho, subiu, pode colocar no chão a barra, isso, vou te pedir para ficar só na posição com a barra, como se estivesse com a barra, desce, isso. Aí aqui alguns detalhes sobre a execução do stiff. Primeiro deles, como eu falei e vou reforçar, porque se não for isso, não é stiff, o joelho o mais estendido possível, tá? Então, ó, uma semi-extensão, o joelho está quase totalmente estendido, tá ok? A coluna na posição estendida também, preservando as curvaturas. O braço estendido, sem estar com o braço dobrado aqui segurando a barra, né? O braço estendido. A cabeça aqui acompanhando a posição da coluna, então a cervical aqui também na posição fisiológica natural dela. Às vezes a posição da cabeça está assim e isso não é um erro, tá? Mas a gente está aqui para ver qual é o ideal, né? O ideal é esse daqui, mas essa execução aqui é muito comum e não vai trazer problema para 99% das pessoas, tá certo? Um outro detalhe em relação aqui à posição é sobre a distância da barra para o corpo, né? Tanto lá no levantamento terra, quando eu disse que a barra passava próxima da canela, né, que na hora de se posicionar para tirar a barra do chão ela estava próxima da canela, quanto aqui no stiff, a mesma coisa, né, a barra próxima do corpo, ó. Então quando ela desce com a barra aqui. Por quê? Porque a barra estando mais próxima do corpo, a gente diminui o braço de alavanca para a região do quadril. O que é isso, Thiago? Diminuir o braço de alavanca é diminuir o quanto esse peso, a tensão que ele gera, está chegando lá no quadril. Certo? Então, com a barra mais próxima, a gente tem um trabalho efetivo dos posteriores de coxa, sem sobrecarregar de maneira desnecessária a região lombar, tá bom? Especialmente se essa região lombar tiver com a curvatura ali preservada, tá certo? Então, ótimo exercício para posteriores de coxa, justamente porque a gente realiza com o joelho estendido. Tem flexão e extensão do quadril, como tem também no levantamento terra, mas diferente de lá, aonde a flexão e extensão do quadril é associada com uma flexão e extensão do joelho, aqui a gente só tem a flexão e extensão do quadril, tornando esse exercício muito bom para posteriores de coxa, né? A ênfase dele é posteriores de coxa. Tem também a participação do glúteo, mas menor do que lá no levantamento terra. Então, pensando em melhorar a definição de posteriores de coxa, stiff. Pensando em melhorar a definição do glúteo máximo, levantamento terra. O stiff e o terra são dois exercícios muito similares, né? E por isso até que causa essa confusão na hora de identificar um e outro, apesar de lá na prática a execução deles ter sim características bem diferentes, que o stiff é na verdade uma etapa do levantamento terra, né? A gente passa pelo stiff para chegar no levantamento terra. O levantamento terra eu diria que é o processo completo, né? Enquanto que o stiff é a etapa inicial. Depois a gente teria ainda ali no meio o Romanian Deadlift, né?
que seria uma etapa intermediária antes de chegar no levantamento de terra de fato, que seria o processo completo, né, desse exercício. E por que que o stiff é a etapa inicial? Porque o levantamento de terra, além do movimento na articulação do quadril, também envolve um movimento de uma magnitude assim considerável na articulação do joelho. A gente tem também um nível de flexão do joelho ali que caracteriza bem o levantamento de terra, diferente justamente do que a gente vê no stiff, onde tem um movimento isolado, né, na articulação do quadril. O próprio nome em inglês, né, stiff, de stiffness, né, de rígido, já mostra que é um exercício realizado com os joelhos estendidos, ou no caso semi-estendidos, né, sem que haja bloqueio, coaptação da articulação do joelho. Mas, diferente do levantamento terra, onde a gente tem uma flexão do joelho mais acentuada, no stiff a gente só tem um movimento mesmo do quadril. E o levantamento terra se inicia justamente por uma flexão do quadril, da mesma forma que acontece lá no stiff. Então, por isso que o stiff é a primeira etapa do levantamento terra, né? Se a gente acrescentasse ao stiff uma flexão do joelho, a gente já teria, né, um movimento muito mais próximo do levantamento terra. Então, se você visualiza esse detalhe em relação à articulação do joelho, já consegue diferenciar os dois exercícios, né? E o que isso traz de diferença em relação ao resultado que eles entregam? Como no stiff a gente não tem uma flexão na articulação do joelho, como esse movimento está concentrado totalmente no quadril, né, uma flexão e extensão do quadril, partindo do princípio que o joelho está estendido, a gente tem os posteriores de coxa como extensores principais do quadril, né? Então a ênfase daquele exercício está sendo dos posteriores de coxa. Lá no levantamento terra, a gente tem também uma flexão e extensão do quadril acentuada, porém a gente também tem acontecendo em paralelo ali uma flexão e extensão do joelho, tá certo? Isso faz com que os isquiotibiais, em boa parte do movimento, estejam mais encurtados, em insuficiência ativa, o que deixa então o glúteo máximo, que é o outro extensor do quadril, numa situação mais favorável para estar finalizando o movimento, né, a fase concêntrica principalmente, né, a subida do levantamento terra, enquanto que lá no stiff, como eu falei, por conta do joelho estendido, os posteriores de coxa estão alongados, né? Então eles estão numa situação de comprimento e tensão favorecida, por isso a ênfase daquele exercício é deles, né, e não do glúteo. Então o glúteo e os posteriores de coxa participam dos dois movimentos, tanto do stiff quanto do levantamento terra, mas de maneiras diferentes, com ênfase diferente. Hoje a gente viu então a execução do stiff e do levantamento terra, para poder diferenciar melhor esses dois exercícios que sempre acabam gerando dúvida, né, lá na prática, né, o que seria um, o que seria outro. Então hoje eu mostrei aqui o que caracteriza cada um desses movimentos, mostrei também os principais erros de execução que acontecem, né, e a maneira correta de executá-los, tanto para garantir segurança, para que não haja aí uma dor, um desconforto, uma lesão na coluna, quanto para garantir a efetividade dele, né, para que ele vá realmente ajudar a melhorar o volume e a definição dos posteriores de coxa, no caso do stiff, e do glúteo máximo, no caso do levantamento terra. Então, para que eles sejam ferramentas úteis, né, para esse fim, a execução tem que ser correta, como foi demonstrado aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou desse conteúdo e se você tem outras sugestões de conteúdo, outros exercícios que você tem dúvida, aproveita a área dos comentários aqui, deixa aqui pra gente, porque eu gosto de saber o que vocês estão achando daquilo que a gente está produzindo, já que é feito para vocês, e também gosto das sugestões que vocês trazem para a gente estar produzindo outros vídeos, tá bom? Então, obrigado aí pela audiência e valeu!